Olá, tudo bom? Vamos continuar nossa caminhada pela fé cristã a partir do breve catecismo de Westminster. Evidentemente, essa é a visão reformada de todas essas questões. Dentro do grande grupo dos cristãos, daqueles que se dizem seguidores de Jesus Cristo, há visões diferentes, pontos de vista diferentes. Por isso que tantas igrejas, tantas doutrinas diferentes, né? Hoje nós vamos trazer aqui uma questão bem interessante e que para algumas pessoas pode parecer até surpresa. Diz o seguinte: quais são as bênçãos que os crentes recebem de Cristo na hora da morte? O breve catecismo responde assim: a alma dos fiéis na hora da morte é aperfeiçoada em santidade e imediatamente entra na glória, e o corpo que continua unido a Cristo descansa na sepultura até a ressurreição. Essa é a nossa visão. Há grupos cristãos que acreditam, por exemplo, no purgatório, um lugar intermediário em que as pessoas ali ficam e aí os que estão vivos podem fazer orações e aquela pessoa, enfim, alcançar a salvação. Há outros grupos que acreditam que depois da morte, logo depois da morte, a alma, o corpo, claro, vai se deteriorar e a alma entra em sono profundo e só irá acordar, digamos assim, na segunda vinda de Cristo, na ressurreição dos mortos. Não é assim que nós pensamos, nós reformados. Nós acreditamos e temos fundamentação bíblica para isso. Mesmo se você pegar na cruz, quando Cristo vai ser crucificado, que aquele ladrão é salvo, o Senhor Jesus diz que dentro de poucos instantes, em última análise é assim que ele fala, daqui a pouco, logo, logo, nós estaremos juntos no paraíso. Não só esse, mas outros textos também nos levam a crer que logo depois da morte, a alma então, daqueles, a alma, o espírito, daqueles que morreram em santidade, entram na glória e o corpo continua. Claro, o corpo vai ficar aqui na terra se deteriorando, mas aquele que foi salvo, ele continua unido a Cristo, aguardando então a ressurreição do corpo, quando aí sim, na segunda vinda, o Senhor Jesus vier, que vai ressuscitar os mortos e os vivos então terão seus corpos transformados para vivermos todos juntos esse novo tempo que se anuncia na Escritura. É uma questão um pouco mais difícil do que todas aquelas que nós vimos apresentando aqui, porque a Escritura não é muito clara. Quando a Bíblia não é clara a respeito de uma questão, gera então esse tipo de visões diferentes, de controvérsia entre os grupos cristãos. O que nós precisamos sempre ter em mente é que naquelas questões que são fundamentais para a nossa salvação, a Bíblia, a Escritura Sagrada, é clara o suficiente para que mesmo um analfabeto que não sabe ler nem escrever, ouvindo a mensagem do Evangelho, nele creia e uma vez crendo, seja salvo. Eu quero citar algumas dessas questões que são pacíficas, por exemplo, em meio de qualquer cristão. Primeiro, que o Senhor Jesus nasceu de uma virgem. Maria era a bem-aventurada Virgem Maria, era virgem, conforme diz o texto bíblico, quando concebeu. Ela concebeu do Espírito Santo. Esse é um ponto pacífico entre qualquer grupo cristão, seja crente, evangélico, católico romano, reformado, se é possível nós fazermos essas distinções. Todos cremos na mesma coisa, que o Senhor Jesus nasceu de uma virgem e que ele não é filho de José, o marido de Maria, mas é obra do Espírito Santo na vida de Maria. Todos nós cremos que ele morreu na cruz, esse é um ponto também pacífico no meio de todos os cristãos, e que ressuscitou ao terceiro dia, que é o único mediador entre nós e Deus. Esses são pontos pacíficos suficientes para a salvação. Essas outras questões, principalmente as questões pós-mortem, como vai acontecer, como se dá,
como será a segunda vinda, se a terra, por exemplo, vai ser restaurada e nós vamos ficar morando aqui mesmo na terra ou vamos ser levados para um outro lugar que a Escritura chama de céu em alguns momentos. Essas questões são mais complicadas, há mais diversidade, digamos assim, de visões sobre elas, mas nós não devemos então nos ocupar demais dessas questões. Nós, os simples mortais, digamos assim, não devemos nos ocupar demais dessas questões, porque na verdade elas não são suficientes nesse sentido para a nossa salvação. Crer ou não crer nessas questões não afeta a salvação, porque aquelas que são suficientes para a salvação estão claras na Sagrada Escritura. A 38 diz assim: quais são as bênçãos que os crentes recebem de Cristo na ressurreição? Na ressurreição, os fiéis, sendo ressuscitados em glória, serão publicamente reconhecidos e absolvidos no dia do juízo e tornados perfeitamente felizes no pleno alegrar-se em Deus por toda a eternidade. É a coroação, digamos assim, daquela salvação que nós já recebemos de Cristo. O Senhor Jesus Cristo diz que essa questão de ser salvo ou não ser salvo se dá da seguinte forma: quem em mim acredita, quem acredita que o Pai me enviou, diz ele, já está salvo. Quem não crê já está condenado. Na segunda vinda, então, esse julgamento não vai ser sobre essa questão específica, quem vai ser salvo e quem vai ser condenado, porque isso sela com a morte. Na hora que uma pessoa morre, já está selado se ela está salva ou não. Aí nós, reformados, acreditamos que não adianta fazer nenhum tipo de manifestação, digamos assim, piedosa para que aquele ente querido ou uma pessoa que eu nem conheço obtenha a salvação, porque isso encerra com a morte. A Bíblia, aliás, essa questão é muito clara na Escritura. Ela é límpida, claríssima, claríssima, claríssima. Mas então, na ressurreição, aí sim, nós vamos ser galardoados, digamos assim, e vamos então ser selados como salvos, como filhos de Deus, e poder então gozar ad eterno da companhia dos santos, já num novo corpo, sem ser um corpo corruptível, um corpo que não vai sentir dor, não vai sentir angústia, não vai sentir todas essas mazelas humanas que nós estamos sujeitos a ela. Se você gostou desse vídeo, se ele esclareceu alguma coisa, ou se não esclareceu, mas se levantou questões sobre as quais você ainda não tinha pensado, curta, comente e compartilhe com seus amigos para que outras pessoas possam também pensar a fé cristã. Um grande abraço, Deus o abençoe.